Neste capítulo serão realizadas a limpeza e a inspeção do carburador, da válvula ou registro de combustível, do filtro de ar e serão vistos procedimentos de regulagem do motor. O sistema de alimentação de combustível possui os seguintes componentes: o tanque, feito de aço, plástico ou fibra. A tampa do tanque, que pode ter orifícios de ventilação ou um tubo, como nesse caso, a ventilação é necessária para evitar o aumento do vácuo ou de pressão dentro do tanque. A válvula de combustível fecha o fluxo de combustível do tanque ao carburador quando o motor está apagado. A válvula pode ser de acionamento manual ou por vácuo, como esta. A válvula de vácuo é ativada e desativada pela depressão do coletor de admissão ou do cárter. Nas motos em que o tanque está muito baixo, que impede que o combustível desça para o carburador, se instala uma bomba. Esta é uma bomba elétrica. O filtro de combustível retira da gasolina as partículas estranhas antes de que ela chegue ao carburador. O filtro de ar retira as partículas estranhas e a sujeira que são transportadas pelo ar e previne que elas entrem no carburador e no motor. Existem vários tipos de filtros. Esse aqui é úmido, de esponja, com óleo. E esse é seco, de papel. O carburador mistura o ar e o combustível de acordo com as necessidades do motor. O comando do acelerador se localiza no lado direito do guidão e é conhecido como punho. Veja seu funcionamento. Ao girar o punho, puxa do cabo do acelerador. O cabo do acelerador conecta o punho com o carburador. À medida que se gira o punho, o cabo aciona o pistão ou a borboleta. Ao soltar o comando, se desacelera a moto. Esse sistema de acionamento utiliza em algumas motocicletas, possui dois cabos. Um para abrir a borboleta e outro para fechá-la. Pode ser ativada uma ou mais borboletas com um só cabo ou alavanca. Agora vamos ver os diferentes circuitos de um carburador. Antes, porém, devemos compreender o princípio do Venturi. O Venturi é a restrição formada na garganta do carburador que aumenta a velocidade do ar e diminui sua pressão. Para elevar o combustível, a corrente de ar, se necessita essa diferença de pressão. Nesse diagrama de carburador básico, a pressão atmosférica força a gasolina para fora do tubo, devido ao vácuo no Venturi. A gasolina é elevada para dentro da corrente de ar, onde é atomizada. Os dois tipos mais comuns de carburador são o de comando mecânico e o controlado por vácuo. O de comando mecânico utiliza um pistão para modificar o diâmetro do Venturi. À medida que o pistão sobe, permite uma maior entrada de ar para dar mais potência. Quando o pistão desce, se cria mais restrição e menos ar pode passar, diminuindo a aceleração. O carburador controlado por vácuo de velocidade constante possui um pistão movido por um diafragma. Aqui vemos o pistão e aqui o diafragma. Um lado do diafragma está exposto à pressão atmosférica e o outro à pressão do Venturi. Quando a borboleta é aberta, se cria uma área de baixa pressão no Venturi. Esse vácuo sobe para o outro lado do diafragma, fazendo ele subir, arrastando consigo o pistão. Logo após, desce até estabilizar-se para um valor específico de velocidade e de carga. Aqui vemos como os pistões atuados por vácuo se movem independentemente do movimento exercido pelo comando do acelerador e da posição das borboletas. Para entregar a mistura apropriada de acordo com as diferentes aberturas do pistão, se utilizam diferentes circuitos de alimentação e medição do combustível. A seguir daremos uma breve explicação de cada circuito. O circuito da boia ou flotador mantém um nível constante de combustível na cuba. Quando a torneira é aberta, o combustível flui para a cuba através do orifício que fica entre a agulha e a sede ou assento da boia.
Quando sobe o nível de gasolina na cuba, a boia sobe empurrando a agulha contra a sua sede, cortando o fluxo do combustível. A boia baixa quando se consome o combustível. O tubo de nível evita o enchimento da cuba. O tubo de ventilação evita a formação de vácuo e garante a pressão atmosférica no interior da cuba. Sem ele, se poderia afetar o fluxo da gasolina. O circuito piloto de baixa velocidade funciona desde a marcha lenta até 1/8 da abertura do pistão, porém possui efeito em toda a faixa operacional do carburador. O giclée de baixa envia a quantidade apropriada de combustível para uma câmara onde se mistura com o ar. O parafuso de regulagem de baixa pode controlar a quantidade de ar que será misturada com o combustível ou, no caso que se encontre do lado do motor. Regula a saída da mistura ar-combustível que se dirige ao motor. Aqui vemos a saída da mistura já preparada. Como vimos na figura, a mistura é descarregada através de orifícios localizados na saída do venturi. Aqui vemos um parafuso de regulagem do ar. Veja sua localização ao lado do filtro de ar. Nos carburadores controlados por vácuo, o parafuso de regulagem da mistura controla a quantidade de combustível e não a do ar. Nos carburadores de comando mecânico existe o circuito de corte de pistão. Esse circuito produz a mistura com a abertura do pistão, que se encontra entre 1/8 a 1/4 da sua abertura. O combustível provém do circuito de baixa calibrado pelo giclée. O pistão tem um corte que provoca o vácuo debaixo dele, guiando a corrente de ar. Também possui um giclée de ar que o calibra para pré-misturá-lo com o combustível antes de sua saída no venturi. Nesse carburador mostramos o corte biselado do pistão, que está orientado para a entrada de ar. Os carburadores possuem desenhos diferentes desse ângulo, o qual atua em combinação com o desenho do venturi. Como pode ser visto, o desenho da válvula, do pistão ou êmbolo se diferencia nos diferentes modelos, desde um desenho cilíndrico até um retangular. O circuito de agulha de meia velocidade controla a mistura quando o pistão está entre 1/4 e 3/4 de sua abertura. Existem dois tipos de circuito de agulha, o primário, como na figura, e o de sangrado. O primário realiza a mistura no difusor. O de sangrado a realiza na câmara do tubo misturador, o qual possui orifício onde entra o ar e permite sua mistura com o combustível. A agulha e sua sede, o tubo misturador e o difusor, controlam a quantidade de combustível que entra ao venturi. Aqui vemos o difusor de um circuito primário, o qual sobressai no venturi. No circuito de alta ou máxima velocidade, a mistura é controlada quando o pistão está entre 3/4 a totalmente aberto. O giclée principal de alta fornece o combustível que se mistura com o ar e sai pelo difusor. O afogador restringe a quantidade de ar que entra ao carburador. Quando a válvula é fechada, se cria um vácuo no venturi que ocasiona um fluxo maior de combustível para o motor e menos ar. Portanto, a mistura é suficientemente rica para que o motor arranque frio. O sistema de enriquecimento é um sistema separado dos outros circuitos. É utilizado para ligar o motor em frio e o seu posterior aquecimento. Quando o êmbolo sobe, uma mistura rica entra no carburador. Esse circuito é controlado através de um cabo ou manualmente atuando sobre o êmbolo, que podemos ver aqui. A partir de agora, realizaremos os procedimentos de serviço do carburador e do sistema de alimentação de combustível. Para começar, vamos retirar, desmontar, limpar, montar e instalar um carburador. Comece retirando o cabo negativo da bateria. Feche a válvula de combustível. Desconecte a linha de combustível que alimenta o carburador e, se for necessário, retire o tanque de gasolina, colocando-o num lugar seguro. Logo após, retire o parafuso dreno da cuba ou drene todo o combustível. Utilize um recipiente para isto.
Solte a braçadeira do filtro de ar e retire o tubo de borracha ou a caixa do filtro completa, conforme seja necessário. Solte a braçadeira e retire o carburador de sua conexão com o motor. Faça um esquema das conexões do carburador para facilitar sua posterior montagem. Retire o comando do acelerador observando detenidamente como está montado. Desconecte o comando do afogador. Se o carburador tiver acessórios eletrônicos, desconecte-os. Aqui vemos um carburador de comando mecânico. Vamos desmontá-lo. Retire a tampa rosqueada do pistão. Puxe o conjunto pistão-agulha para fora. Desconecte o cabo retirando-o do pistão e sua agulha. Para inspeção, verifique se o pistão está gasto. Para isso, observe se ele possui marcas profundas ou sinais de desgaste do material. Inspecione a agulha do pistão, observando se ela está torta ou desgastada. Se ela estiver em alguma dessas condições, troque-a. Verifique se a trava se ajusta bem e anote sua posição inicial para depois poder armar o carburador da maneira como estava anteriormente. É conveniente colocar a trava na posição intermédia da agulha para fazer a calibragem, podendo logo enriquecer ou empobrecer a mistura variando a posição da trava e, consequentemente, a altura da agulha. Para uma mistura mais rica, mais abaixo e mais pobre, mais acima. Aqui vemos o corpo do carburador, o conjunto de boia, a agulha, a mola e o pistão. Instale o pistão dentro do carburador e assegure-se que desliza livremente. Observe o venturi através do corpo do carburador. Verifique se existe alguma deformação. Aqui vemos outro sistema de fixação de agulha. Esta agulha cônica se encontra em perfeito estado. Agora começaremos a desmontar um carburador de depressão constante ou de vácuo. Retire a cuba, retirando os parafusos ou a trava. Esta é a entrada de combustível ao carburador. O nível da cuba é controlado pelo sistema de boia e agulha. Aqui vemos o seu acionamento. Utilize um alicate de ponta para retirar o eixo da boia, assegurando-se de que está extraindo do lado e direção correto. Retire a boia e sua agulha observando sua posição. Retire o chiclete principal e o pulverizador. Retire o chiclete de baixa e, se tiver, o tubo misturador. Nesse caso, estão os dois numa mesma peça. Retire o parafuso regulador de ar ou mistura da seguinte maneira. Primeiro enrosque-o até encostar, contando o número de voltas. Anote o número de voltas para posterior referência ao instalado. Logo após, retire-o. Retire a tampa da câmara de vácuo. A mola e o conjunto pistão-diafragma. Retire os demais elementos com a bomba de pique. Coloque todas as partes metálicas e os parafusos num recipiente para serem limpados. Não coloque as partes de borracha ou de plástico, como por exemplo os rings e diafragmas. Eles poderiam ser danificados pelo limpador. Limpe as partes utilizando um solvente adequado. Remova primeiro a sujeira externa.
Deixe repousar as partes e submerja-as no limpador. Limpe os labirintos dos circuitos utilizando solvente em spray. Limpe o pistão com cuidado, sem tocar o diafragma. Limpe as peças pequenas com ar comprimido se for necessário. Seque os condutos do carburador com ar comprimido. Coloque todos os elementos sobre uma mesa limpa para preparar sua inspeção e posterior montagem. Limpe individualmente todos os condutos com ar comprimido. Verifique se os giclês, parafuso ou condutos estão livres de obstruções e com os calibres originais. Troque aquelas peças que apresentem marcas de desgaste ou outras alterações. Inspecione a agulha da boia. Verifique se existe um círculo de desgaste na superfície de assentamento da agulha com sua sede, como nesse caso. Se estiver assim, substitua junto com sua sede. Inspecione o eixo da boia e verifique se está gasto. Se estiver, troque-o. Agite a boia para verificar se ela não possui combustível no seu interior. Verifique que esteja fixa ao suporte e que não possua evidência de dano algum. Se a boia for de plástico, pressione-la levemente com os dedos para verificar indício de gasolina no seu interior. Sempre substitua a boia por uma de igual peso. Inspecione visualmente o diafragma para ver se ele está esticado ou danificado. Substitua-o nestes casos. Comece a montagem e a fazer um ajuste inicial ao carburador. Coloque os giclês em sua posição e na sequência adequada. Instale a agulha na sua sede, a boia e seu eixo. Com o paquímetro, meça a altura de fechamento da boia, comparando-a com a informação indicada pelo fabricante da moto. Corrija a altura da boia se for necessário, atuando sobre as lâminas de apoio da agulha, alterando assim sua altura. Coloque a cuba ajustando-a bem. Agora será armado o conjunto pistão-diafragma. Lubrifique o pistão com um pingo de óleo leve. Comece a armá-lo cuidando para que o diafragma fique bem instalado. Coloque a mola e a tampa da câmara de vácuo, apertando ou torqueando os parafusos de forma cruzada. Controle o acionamento do diafragma. Deve ser suave. Verifique o correto funcionamento da boia, invertendo o carburador e assoprando pelo orifício de alimentação de combustível. Quando assopramos na posição invertida, o passo de ar deve estar fechado. Quando assopramos na posição normal, deve entrar ar na cuba. Ao instalar o carburador, volte a ajustar o parafuso de ar ou mistura as voltas que estava anteriormente. Para isto, enrosque-o até o seu batente. E logo desenrosque o número de voltas que você anotou anteriormente. O ajuste de baixa velocidade com o motor girando se verá mais adiante. Assegure-se de que o conector da borracha esteja bem colocado à medida que você aperta a abraçadeira. Assegure-se de que os cabos não estejam soltos. Instale o tanque caso você tenha quitado a linha de alimentação e os acessórios. Agora faremos o serviço à válvula de combustível. Abra a válvula e drene toda a gasolina do tanque no recipiente. Se o combustível não fluir através da válvula, o tanque deve ser retirado e esvaziado. Retire a válvula do tanque.
Se tiver filtro, limpe-o e observe seu estado. Gire a alavanca da válvula à posição aberta e limpe-a com ar comprimido desde a saída. Mova ela à posição reserva e repita a operação. Retire o depósito de sedimentos. Verifique o seu conteúdo. Inspecione a junta. Limpe o depósito com ar comprimido. Inspecione a junta ou anel O que une a válvula com o tanque, verificando se estiver desformada. Substitua se for necessário. Algumas válvulas precisam ser desarmadas para sua limpeza. Outras, como a do sistema de acionamento automático por vácuo, devem ser verificadas e desmontadas com muito cuidado. Ao colocar a cuba de sedimentos e a válvula, não as aperte demasiado. Coloque o tanque, coloque o combustível, porém antes ele deve ser filtrado com um funil e um pano limpo, ou papel, para reter a sujeira ou a água. Coloque um recipiente de drenagem debaixo da válvula e assegure-se que tenha um fluxo livre de combustível através da válvula. E repita a mesma operação na posição de reserva. Caso você encontre água, sujeira ou óxido na cuba do registro, será necessário substituir os filtros de combustível, além de limpar o carburador e o tanque. Também se deve verificar a condição dos tubos e dos conectores. Agora faremos o serviço no filtro de ar. Esse é um filtro de esponja úmido com óleo. Retire-o de seu compartimento, cuidando para não deixar entrar sujeira no carburador. Certifique-se de que o filtro não está estragado ou descolado. Agora limpe-o com solvente ou água com sabão, conforme indique o fabricante. Enxague-o bem. Seque-o com um secador. Submerja completamente o filtro num recipiente com óleo para motor na quantidade especificada. Faça que o óleo penetre em todo o filtro. Logo após, esprema-o. Lembre-se de que a vida útil do motor depende muito do bom estado do filtro de ar. O filtro protege o cilindro, o pistão e os anéis contra o desgaste prematuro provocado pelo pó, especialmente nas motos que transitam por estradas de terra. Reinstale o filtro colocando graxa na fase que se apoia contra a caixa, para facilitar sua vedação. Termine de instalar os demais componentes. Esse é um filtro de ar de papel que utiliza um elemento, um cartucho descartável. Inspecione-o e limpe-o com ar comprimido de dentro para fora e, se estiver muito entupido ou estragado, substitua-o. Aqui temos outro modelo de filtro descartável de papel.
Inspecione a tampa do tanque, controlando nesse caso que os orifícios de ventilação estejam desobstruídos. Para assegurar-se disso, limpe-os com ar comprimido. Muitas motos de todo o terreno utilizam um tubo para evitar que os vapores ou os eventuais salpicos de combustível caiam sobre o tanque caso a moto vire. Verifique esse tubo. Agora comece a ajustar os cabos do comando do acelerador e do afogador, verificando previamente se não estão quebrados ou muito dobrados. Para ajustá-los, atue sobre os reguladores. Existem vários sistemas do comando do acelerador. Esse particularmente utiliza dois cabos, um puxa e o outro devolve o giro, assegurando assim o controle perfeito. Atue sobre os dois reguladores, evitando deixar os cabos muito tensos. Aqui temos outro sistema de regulagem. Regule o cabo da bomba de injeção de óleo, caso ela exista. Isso será visto mais adiante no programa. Veja que a folga necessária do punho do acelerador seja a indicada pelo fabricante. Agora será feito o ajuste de dois carburadores de uma moto com o motor em marcha. Isso se realiza logo depois de ter sido ajustado o parafuso de ar do carburador, antes de sua montagem. Retire o parafuso da conexão de vácuo do carburador ou do coletor de admissão. Coloque a mangueira que conecta o vacuômetro. Faça a mesma coisa no outro carburador. Ligue o motor até atingir a temperatura de funcionamento, acelerando-o a 3.000 RPM aproximadamente. Depois disso, deixe-o funcionar em marcha lenta. Observe a leitura dos vacuômetros e atue sobre os parafusos de regulagem de marcha lenta, acertando os relógios. Nesse caso, notamos como os ponteiros se acertam à medida que regulamos o parafuso de marcha lenta. Isso significa que o vácuo que atua no circuito de baixa de um carburador é idêntico ao outro. Nesta moto de dois carburadores, somente foi atuado o parafuso de marcha lenta do carburador que se encontrava mais acelerado. Agora vemos como as revoluções do motor se estabilizam. Essas devem ficar no regime indicado pelo fabricante. Esse regime é diferente de modelo a modelo devido a variações existentes nos diferentes motores. Nas motos multicilíndricas, depois de fazer a inspeção e a montagem dos carburadores, se faz uma inspeção visual nos mesmos. Verifica-se se todas as borboletas fecham e abrem suave e sincronizadamente, sem trancar-se quando gira a polia de ajuste de marcha lenta. Logo após, verifica-se visualmente a folga entre a borboleta e o corpo em cada carburador. Se houver diferença entre dois carburadores, gire o parafuso de balanceamento até deixá-los iguais. Alguns modelos não possuem um parafuso de regulagem do ar como esse. O fabricante diz que se o carburador está limpo, os circuitos bem calibrados e a boia na altura justa, somente devemos atuar sobre o parafuso de regulagem da velocidade de marcha lenta para obter a velocidade mínima do motor. Aqui vemos um parafuso de marcha lenta atuando por chave de fenda. Para regular os carburadores de moto multicilíndrica, sem tê-los desarmado e inspecionado previamente, se ajusta primeiro a velocidade de marcha lenta às RPMs indicadas pelo fabricante. Para sincronizar os carburadores se conectam os tubos do vacuômetro nos conectores. Neste outro caso, devem ser usados adaptadores para instalar esses tubos. Com o motor em marcha, os tubos conectados e os cilindros identificados, cada um com seu relógio, começamos a aquecer e limpar o motor. Entendemos por limpeza do motor a sequência de acelerações que permite remover os depósitos de carvão das velas de ignição para obter uma leitura mais fiel nos vacuômetros. Lembremos que os cilindros não podem ser balanceados se eles apresentam diferenças na compressão, entradas de ar falsas ou má regulagem do sistema de ignição. Devemos verificar esses itens antes de continuar com a sincronização. A inspeção do motor e da ignição serão vistas mais adiante no programa.
Aqui temos uma diferença notável entre cilindros. Nesta moto, se existir uma diferença de vácuo no cilindro de mais de 2,7 kPa ou 2 cm de mercúrio, você deverá atuar sobre o parafuso de regulagem da marcha lenta desse carburador, equilibrando dessa maneira as diferenças de rendimento desse cilindro com os demais. Os valores de medição que se aplicam ao modelo de motocicleta geralmente não concordam com outros modelos. Se não possuímos os valores de vácuo indicados pelo fabricante, devemos obter um balanceamento dos cilindros em todas as faixas de funcionamento do motor, sempre tendo em conta a velocidade de marcha lenta, a qual deve manter-se estável com o motor quente por um bom tempo. Nessa motocicleta, para sincronizar os carburadores, primeiro sincronize os dois da esquerda atuando sobre o parafuso de regulagem da esquerda. Logo após, os dois carburadores da direita atuando sobre o parafuso do extremo direito e, finalmente, atue no parafuso central que coordena os dois carburadores do extremo esquerdo com os dois do direito. Depois disso, faça uma regulagem final da velocidade de marcha lenta. Agora faremos a regulagem desse carburador de um motor monocilíndrico de 2 tempos que tem um parafuso de regulagem do ar na entrada do carburador. Devemos enroscá-lo até seu batente. Logo depois, desenroscar as voltas especificadas no manual. No caso dessa motocicleta é 1,5 volta. Como esta moto não possui tacômetro, conectamos um analisador com contador para tomar as RPMs e ajustar a velocidade de marcha lenta. Com o tacômetro alimentado por uma bateria e com uma pinça sensora de pulsos colocadas no cabo da vela de ignição, ligamos o motor e começamos a girar o parafuso de velocidade de marcha lenta até conseguir as RPMs indicadas no manual, que nesse caso são 1.500. Como podemos ver, nessa moto não se pode regular nem se pode estabilizar o motor às 1.500 RPMs, pois ele está necessitando manutenção. As causas dessa irregularidade podem ser carburador em mau estado, sujo ou chiclets modificados, problemas no pistão e anéis, entrada de ar pelos retentores do virabrequim, excesso de carvão no sistema de escape ou excesso de óleo na mistura. Lembre-se de que você precisará da experiência e raciocínio lógico para obter uma calibragem perfeita do carburador. Serviço do sistema de ignição. Para que o motor da motocicleta funcione corretamente, o sistema de ignição deve estar em bom estado. Se o sistema estiver mal ajustado ou não funciona bem, o motor terá um desempenho insatisfatório e poderá até sofrer danos. Antes de começar com a análise e a manutenção desse sistema, lembremos de alguns dos diferentes sistemas de ignição. O sistema convencional pode ser alimentado pela bateria ou pelo alternador e produz a faísca ao abrir-se o platinado. E dentre os sistemas mais modernos, por exemplo o CDI, a ignição por descarga capacitiva, na qual o primário da bombina é alimentado pela descarga de um condensador e o platinado é substituído por um interruptor eletrônico controlado por um sensor. O sistema transitorizado, que possui uma unidade ou módulo de ignição e de avanço eletrônico. E nas motos mais modernas, o sistema de ignição digital, controlado por uma unidade eletrônica de controle e com um avanço estabelecido pela informação dos sensores periféricos, que é analisado pelo computador, o qual gera uma curva de avanço mais apropriada para o desempenho do motor. Nesse sistema podemos ver diferentes sensores, entre eles o sensor de velocidade do motor, o qual envia informação ao computador na forma de RPM. Esse dado é indispensável para a sincronização da ignição. Nos sistemas convencionais, muitas vezes o ponto de ignição é fixo, ou seja, não se modifica durante todo o funcionamento do motor. Ao regular o motor, ajustamos o avanço, tomando como referência o ponto morto superior do pistão. Com esta ferramenta, medimos a distância em milímetros antes do ponto morto superior indicado pelo fabricante. Ajustamos o zero do relógio comparador com o ponto morto superior do pistão. Girando o motor para trás, colocamos o pistão na distância em milímetros indicada pelo fabricante como ponto de ignição.
Este é o contato móvel. E esse é o talão atuado pelo came da ponta do virabrequim. Como sabemos, o momento exato da abertura do platinado equivale à formação da corrente de alta tensão na bobina. Esse é o suporte móvel sobre o qual é instalado o platinado. Verificamos se as conexões se encontram limpas e devidamente apertadas. Agora começaremos a fazer o serviço no platinado utilizando os parafusos de ajuste e um calibrador de lâminas. Verificamos a distância entre os contatos e colocamos na medida indicada pelo fabricante. Nesta moto, repetimos a operação no outro platinado, pois ela possui um platinado por cada cilindro. Agora colocamos uma lâmpada de teste, a qual acende no exato momento em que os platinados fazem contato. Depois disso, movendo ou ajustando os suportes, sincronizamos o momento em que a luz se apaga, ou seja, a abertura do platinado, com a distância em milímetro do pistão antes do seu ponto morto superior. Finalmente, colocamos o óleo no feltro de lubrificação do came. Em outros sistemas existem dispositivos de avanço mecânico como este que permite, utilizando a força centrífuga, girar o came, avançando assim a ignição à medida que aumentam as RPMs. A maneira de verificar o ponto da ignição e os diferentes ângulos de avanço a distintas RPM é através de uma lâmpada estroboscópica. Conectamos a lâmpada na bateria e sua pinça sensora ao cabo de alta tensão do cilindro número 1. Utilizando as marcas feitas pelo fabricante no volante do motor, verificamos o salto da faísca. Quando o motor estiver em marcha lenta, o piscar da lâmpada deve coincidir com a marca. Logo após, repetimos a operação com diferentes velocidades do motor indicadas pelo fabricante. Nesse caso, aceleramos o motor a 3.000 RPMs. Vemos como a marca que aparece agora coincide com o piscar da lâmpada. Assegure-se, verificando no manual, se os graus de avanço estão de acordo com as revoluções por minuto. Muitas motos somente possuem marcas no volante e as especificações em graus. Devemos utilizar uma lâmpada que permita ler o avanço em graus com que está atuando nesse momento. No sistema de ignição de volante magnético, podemos utilizar a lâmpada como controle visual do sistema de avanço eletrônico. Para realizar o serviço no sistema, revise os componentes do circuito. Retire e inspecione a vela de ignição. Essa nos mostra um excesso de óleo. A vela de ignição nos indica como se produz a combustão no motor. A inspeção visual da vela de ignição, controlando os depósitos de carvão, o estado da porcelana e os eletrodos, nos indicam, como nesse caso, que o motor se encontra com depósitos de carvão, com mistura pobre e ocasionais picos de temperatura. Neste outro caso, a mistura é muito rica e tem excesso de óleo. A diferença de cor entre a porcelana e o resto da vela de ignição é normal, sendo que no extremo do eletrodo central ela é mais clara e mais seca. Nesse caso, a temperatura de funcionamento foi excessiva e fundiu o eletrodo central. Controle também o desgaste do eletrodo lateral. Os motores de moto utilizam velas de ignição de rosca comprida ou curta como esta, independente do seu grau térmico. Este grau está dado pelo comprimento da porcelana.
Nesse caso, vemos velas de ignição de rosca curta. À direita de alto grau térmico, conhecida como quente, e à esquerda de baixo grau térmico ou fria. Devemos lembrar que o comprimento da porcelana indica o grau térmico de funcionamento, pois quanto mais comprida for ela, mais dificuldades possui para dissipar o calor. A verificação mais prática do seu funcionamento se obtém retirando a vela de ignição do motor, colocando-a no chassi. Agora começaremos a fazer o serviço na vela de ignição. Com essa ferramenta de arames calibrados, verificamos a folga entre os eletrodos, ajustando-a às especificações do fabricante. Também limpamos a vela de ignição com essa escova suave e solventes. Também é possível medir a folga utilizando um calibrador de lâminas. Como parte da inspeção do sistema de ignição, verifique as conexões de todo o sistema, por exemplo, conectores, módulo de ignição e terminais da bobina. Certifique-se de que a instalação não tenha sido modificada como ocorre nesse caso. Verifique a voltagem da bateria e a densidade do eletrolito. Nas motos sem bateria, verifique a resistência da bobina geradora. Nesse caso, o conector foi removido. Identifique o terminal pela cor do cabo. Meça sua resistência. Deve dar o valor indicado pelo fabricante. Agora verifique os fusíveis. Verifique agora as bobinas de ignição. Como já sabemos, a bobina está composta por um enrolamento secundário de fio fino com muitas voltas e um enrolamento primário de fio grosso com poucas voltas, colocados um sobre outro e situados sobre um núcleo de lâminas de ferro. Este é outro tipo de bobina que possui enrolamento secundário. Um primário e uma conexão independente à massa que será utilizada para conectar o platinado. Nesse tipo de bobinas, o núcleo é fixado ao quadro e não possui a conexão à massa. A comprovação que fazemos numa bobina consiste em medir com o multímetro a resistência dos reenrolamentos. Nesse caso, medimos o primário conectando uma ponta na saída do primário e a outra à massa. Logo após, mudando a escala, medimos o secundário dessa maneira. Observe que a resistência do secundário é muito maior por ter o fio com mais voltas. Nessa outra bobina, se mede o primário utilizando o cabo à massa. Depois disso, medimos o secundário também utilizando o cabo à massa e não a massa da bobina. Ao fazer esta medição, circula a corrente dos tester pelos enrolamentos de forma independente, comprovando assim a resistência que oferece ao passo dessa corrente. A leitura deve ser comparada com a resistência e tolerância indicadas pelo fabricante. Além disso, devemos verificar se os enrolamentos não estão cortados. Esta verificação pode ser feita com a bobina colocada na moto e deve ser levado em conta a resistência que oferece as conexões e o cachimbo do cabo de alta tensão. Aqui temos a leitura do primário dessa bobina e a medição do secundário, para o qual, nessa moto, se conectam as duas pontas do multímetro nos cabos de alta tensão, pois esta é uma bobina dupla, que atua duas velas de ignição ao mesmo tempo. Aqui vemos o teste desta bobina. Agora verificaremos o estado da bobina geradora de pulso da ignição eletrônica. Seguimos o cabo até o conector e o desconectamos. Vemos que nessa moto se trata de duas bobinas sensoras de pulso conectadas no mesmo conector. Ligamos o multímetro. Verificamos a resistência das duas bobinas no conector, uma de cada vez. Assim se verifica o isolamento à massa. Nos dá infinito, ou seja, que estão isoladas. Nesse outro modelo, verificaremos a bobina diretamente na janela do volante magnético ou rotor.
Outra das verificações da ignição eletrônica é a medição das resistências internas dos diferentes circuitos do módulo de ignição, baseando-se numa tabela de conexões e suas correspondentes resistências e seguindo os passos indicados. Com o multímetro, se verifica os terminais um com o outro, observando se as leituras se encontram dentro dos limites especificados pelo fabricante. A seguir, veremos a maneira de determinar as possíveis causas das falhas que ocorrem com mais frequência nos sistemas de alimentação e de ignição. Devemos lembrar que o análise determina o trabalho a ser realizado. Uma análise bem feita economiza tempo e trabalho. Para obter um bom análise, é conveniente seguir estes passos. Determine os sintomas com precisão. Logo após, revise a teoria de funcionamento do sistema em questão. Depois, analise todas as causas que possam ocasionar o problema. Agora, inspecione individualmente os componentes. Verifique o serviço feito e se ele foi feito corretamente. Por último, pode concluir que tudo está correto. Agora analisaremos as causas que fazem com que o motor não arranque ou esteja pesado ou lento ao girar. Isto pode ser ocasionado por um carburador mal instalado ou regulado, falta de folga no cabo do acelerador, giclês obstruídos, válvula de agulha defeituosa ou trancada, nível da boia ou flotador incorreto, sujeira no combustível, orifício ou mangueira de ventilação do tanque obstruído, vela de ignição suja, faísca fraca, folga insuficiente ou excessiva nos eletrodos, curto-circuito entre o cabo de alta tensão e o chassi, terminais da bobina soltos, fio do primário ou secundário em curto-circuito, indução insuficiente de alta tensão, bobina de campo com fio interrompido, unidade de ignição defeituosa. A seguir, veremos as falhas que ocasionam a perda de potência e o baixo desempenho do motor. Filtro de ar obstruído, posição incorreta da trava da agulha, carburador mal instalado, chiclês obstruídos, orifício de ar obstruído, nível da boia ou flotador incorreto, má calibração do carburador, torneira de combustível parcial ou totalmente obstruída, má circulação do combustível, folga incorreta dos eletrodos, avanço da ignição incorreto e excesso de depósito de carvão no motor.